Número 5. Quantos números de 3 algarismos distintos existem? Tá? Então dá um pause, tenta parar aí 5 minutinhos, 10 minutinhos para tentar resolver. Eu já vou fazer a resolução. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. 3 algarismos distintos. Pode ser, sei lá, 3, 0, 5. Ah, professor, pode ser 0, 3, 5? Então, aí vem aquele lance da interpretação, tá? Que vocês têm que prestar atenção, tá? Se eu estou pedindo um número de 3 algarismos, o 35 não é um número de 3 algarismos, né? Então, aqui eu já sei então que eu tenho uma restrição, que eu não posso começar com 0. Tudo bem? Então, vamos lá. Para eu compor um exemplo desse, tá? E aqui, se você ainda não pegou a manha, tenta listar os exemplos em uma ordem lógica, né? Então, por exemplo, 1, 0, qual o primeiro, né? Qual seria o primeiro número de 3 algarismos distintos, tá? Na ordem numérica, tá? Seria o 1, 0, 2, tá? Não pode ser o 100, né? Porque repete algarismo, também não pode ser o 101, também repete algarismo, então o primeiro seria o 102. Depois 103, 104, até o 109. Depois de 109, qual é o próximo? 123. Vai dar um pulo, né? Não pode ter um aqui de novo, né? Então já pula para o... Oh, desculpa, errei. 120. E depois não pode o 121, não pode 122, aí o 123, tá? Então vamos ver, vamos tentar descrever aqui as decisões. A primeira decisão é selecionar o algarismo das centenas. A segunda decisão, selecionar o algarismo das dezenas. E a terceira e última decisão, selecionar o algarismo das unidades. Né? Tá aqui. Das centenas, dezenas e unidades. Tá? Para o algarismo das centenas, eu disponho de quantas opções? Pode ser qualquer coisa de 0 a 9? Não. Não pode ser o 0, como eu já tinha dado no exemplo aqui. Tá? Então, para cá, eu não tenho 10 opções. Eu disponho só de 9 opções. Não pode ser o 0. Ok? Para a segunda decisão. Ah, pessoal, agora sim, pode ser 10 opções, porque eu já posso usar o 0. É verdade, você pode usar o 0. Não, você tem outra restrição. Que restrição é? Tem que ser algarismo distinto. Eu não posso usar o que eu já usei antes. Tá? Então, dessas 9 opções aqui, eu tinha, vamos lá, deixa eu botar de outra cor. Para essa primeira decisão, eu dispunha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dispunha dessas opções, essas 9 opções. Tá? Aí digamos que eu tenha usado o 3. Eu não posso usar o 3 aqui. Então aqui eu só teria o 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Então repara, volta ao 0, então parece que eu tenho 10 opções, só que eu tenho que tirar aquele que eu já usei nas centenas. Então volta a ter 9 opções também. 9 opções. Ou analfabeto. Opções. Pode ser o 0, mas tem que ser diferente do cara que eu usei nas centenas. E, finalmente, para as unidades, agora eu tenho. Ele também pode ser o 0, não tem problema, tipo aqui, né? 120, por exemplo. Mas eu não posso usar nem o que eu usei aqui nas centenas, nem o que eu usei nas dezenas. Então tenho duas restrições. Daqueles 10 algarismos possíveis,
eu tenho que descontar o que eu já usei aqui e o que eu já usei aqui. Então, me sobram 8 opções. Não pode ser nem o das centenas e não pode ser o, não pode ser o das dezenas. Beleza? Então, o total. Né? Vamos ver se aplica-se o princípio multiplicativo. Para qualquer que seja a opção que eu escolha aqui, tá? Eu vou ter sempre a mesma quantidade de opções aqui. Escolhi o 3, por exemplo. Tá? Para cá eu vou ter 9 opções? Vou. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, perdão, acho que eu falei 3. Né? Pode ser o 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, não, mas para o primeiro eu não quero 3. Eu quero o 7. Para cá eu vou ter 9 opções? Vou. Porque eu posso usar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Né? Só vou tirar um. Daqueles 10 eu só vou tirar um que eu já usei aqui. Então, sempre 9 opções. E para cá a mesma coisa. Para qualquer que seja a opção que eu escolha aqui, eu vou ter sempre 8 opções aqui, né? Já que eu só tenho a única restrição é descontar o que eu já usei antes. Tá? Então, o total, eu posso usar o princípio multiplicativo, aplica-se o princípio multiplicativo, então o total vai ser 9 vezes 9 vezes 8. Aí vocês façam as contas aí para ver quanto dá. Tranquilo? Um detalhe aqui, um probleminha que pode ter na resolução desse exercício é que eu coloquei aqui a ordem das decisões na ordem que a gente escreve um número de 3 algarismos. Né? Primeiro eu escrevo o algarismo das centenas, depois dezena, depois unidade. Agora, se eu trocasse a ordem aqui, podia dar problema. Tá? Se eu começasse a minha primeira decisão sem ser pelo algarismo das centenas, se eu começasse, sei lá, pelo das unidades, aí eu ia ter um problema. Tá? Deixa eu fazer aqui embaixo. Se eu começasse aqui, se a minha primeira decisão, opa, se a minha primeira decisão fosse algarismo das unidades, aí depois a segunda decisão, algarismo das dezenas, sei lá, e a terceira decisão, algarismo das centenas. Para o algarismo das unidades, né, se eu estou começando com essa decisão, eu posso ter qualquer uma das 10 opções. Eu não tenho restrição nenhuma, né, de colocar aqui o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 0. Não tem restrição nenhuma. Tá? Aí para cá, tudo bem. É só eu não repetir o que eu usei aqui. Tá? Então deixa eu colocar aqui o exemplo na ordem que eu estou fazendo aqui. Tá? Então aqui eu vou escolher, sei lá, o 8. Tá? Aí para cá, daquelas 10 opções iniciais que eu tinha, de 0 a 9, eu só não posso usar esse cara que eu já usei, só não posso usar o 8. Tá? Então, aqui eu tenho 9 opções, não tem problema nenhum. E digamos que eu quero colocar o 0 aqui. Tá? E aqui, para essa terceira decisão, para escolher o cara das centenas, e aí de quantas opções eu disponho? Aqui é que pode dar problema. Por quê? Se eu usei o 0 aqui ou aqui, é uma coisa. Se eu não usei o 0 nem aqui, é outra coisa. Tá? Porque eu tenho que me preocupar com essa. Esse camarada, ele vai ter, né, duas restrições. Não pode ser nem o que eu já usei aqui, nem o que eu já usei aqui, e também não pode ser o 0. Né? Que não pode ser o 0, eu já sabia desde o começo. Tá? Então aí eu teria que abrir em casos, ia ficar uma coisa um pouco mais difícil. Tá? Que nesse caso é uma dificuldade desnecessária. Dá para fazer? Dá. Sem problema nenhum. Quer ser problema. Fica mais trabalhoso, mas dá. Tá? Então a gente tem que tomar um cuidado. Uma dica que eu acho que pode ser útil é quando a gente for organizar as decisões a serem tomadas, a gente se preocupar com as restrições prévias que já existem de cada decisão. Então começar por aquela que tem mais restrição. Tá? Que aí a gente tenta fugir desses outros problemas aqui. Tá? Nem sempre é possível. Às vezes a gente pode colocar na ordem que for, que sempre vai ter um outro probleminha que a gente precisa contornar. Mas aí fica mais fácil contornar do que se eu usasse numa outra ordem as decisões menos fáceis. Tudo bem? Então,
Tranquilo, vamos pro próximo.